Oi, sexto B, vamos lá, né? Mais uma aula de ciências e olha só, hein? Essa é a última aula da apostila número 3, tá bom? Então, se você não pegou sua apostila, já sabe, né? Pega a apostila e aí abre na página 367. Estamos no módulo 24 e ele fala pra gente sobre o sistema sensorial. Aí tem sempre, né, algumas questões pra gente refletir e olha só essas duas questões. Primeira, você conhece esses sinais? Sabe a que pessoas eles se destinam? Na sua cidade, onde você encontra esse tipo de sinalização? Perguntinha 2. Como seria um projeto de sinalização para que essas pessoas pudessem se localizar e se informar e não sofressem acidentes? Será que elas podem ir a um museu? E como fazem para estudar? Então, só para a gente refletir um pouquinho e vamos ver, né, o que é o sistema sensorial. Então, vamos lá, né? Sensações. Então, olha só, quando nos movimentamos, não se trata, olha, simplesmente de comandar os músculos. É preciso haver controle muscular. As informações do meio externo são captadas por intermédio da pele e dos olhos, e o equilíbrio e a posição corporal são determinados por canais existentes no interior da orelha. Além disso, receptores nos tendões, lembra lá, tá? O que são tendões, determinam a tensão dos músculos, enquanto receptores nos vasos sanguíneos avaliam a quantidade de gás carbônico no sangue. O sistema nervoso central deve coordenar todas essas informações ao mesmo tempo, interpretá-las e transformá-las em algum tipo de ação, como movimentos, por exemplo. Então, mais um exemplo, né, de como o nosso organismo trabalha integrado, né? Vários sistemas juntos trabalhando para uma função específica. Nesse caso, movimento. Mas o corpo inteiro está envolvido, né? Então, como qualquer outro animal, o ser humano obtém as informações do meio que o cerca por intermédio de grupos de células sensíveis chamadas de células sensoriais. E isso vale para informações do meio externo e do meio interno. Então, pode ser pressão sanguínea, concentração de gás carbônico no sangue e atração sobre um músculo ou tendão. Mas não basta obter essas informações. Elas precisam ter algum significado, sendo transformadas em uma sensação. E é aí que entra o cérebro. Ele recebe as informações por meio de impulsos nervosos provenientes dos nervos sensitivos e as interpreta, produzindo as sensações. O conjunto, olha só que informação importante essa, hein? O conjunto formado por células sensoriais, tá? Que são altamente especializadas e capazes de perceber estímulos do ambiente, e órgãos sensoriais que portam células sensoriais, além de nervos e áreas do cérebro relacionados, constitui o sistema sensorial. Cada célula sensorial ou órgão do sentido, apesar de todas as suas diferenças, eles funcionam de modo semelhante. Existe sempre um receptor sensível a algum tipo de estímulo, que ao perceber esse estímulo, ao receber esse estímulo, ele gera um impulso nervoso, que é levado a determinada região do cérebro por meio de nervos, que são as fibras sensitivas. Nessa região do cérebro, o impulso é interpretado, produzindo algum tipo de resposta. E aí vem pelas fibras motoras, se necessário, ok? Então, mais um, olha. Classificação dos receptores sensoriais. Então, o ser humano, você já deve ter feito essa classificação, né? Costuma se referir a seus 5 sentidos. E você lembra, né? Tato, gustação, olfato, visão e audição. Só que a gente fala como se eles fossem os únicos, né? Ah, eu tenho 5 sentidos e pronto. Mas esses são chamados de sentidos especiais, capazes de captar informações do meio externo. Existem, porém, outros receptores sensoriais que captam as informações do nosso meio interno. Então, podemos classificar os receptores sensoriais de várias formas. Por exemplo, considerando os estímulos que percebem,
Eles podem ser quimiorreceptores, tá? Se eles percebem a presença de compostos químicos, como aqueles presentes nos cheiros, né? E aí estamos falando do olfato. Ou então, no gosto, e aí o sentido da gustação. Podem ser chamados de mecanorreceptores. Eles percebem estímulos mecânicos, como vibração e pressão. E aí é o caso das células sensoriais, responsável pelo nosso tato, e daqueles presentes em nossas orelhas, que percebem o som. Tem também, olha só, nociceptores. Percebem estímulos que provocam a sensação de dor. Também tem fotorreceptores, que percebem a luz, certo? Então, relacionado aí à visão. Tem os termorreceptores, que são sensíveis à variação de temperatura. Outra função do nosso tato. Agora, outra classificação possível pode ser quanto à localização dos receptores sensoriais no corpo. Então, temos os estereoreceptores, que são células ou órgãos sensoriais localizados na superfície externa do corpo, fornecendo informações sobre o meio externo, como as sensações de audição, visão e tato, certo? Tem os interoreceptores, que são células ou órgãos sensoriais localizados em regiões mais internas do corpo, como vasos sanguíneos e o próprio sistema nervoso. Então, eles são responsáveis por informar sobre condições internas, como sede, fome, quantidade de gás carbônico, certo? E tem ainda, olha só, proprioreceptores, localizados em músculos, tendões, articulações, orelha interna, e eles fornecem informações sobre a posição do corpo, cabeça e membro, tá? Extensão e tensão dos músculos e posição das articulações. Então, tudo vai depender do ponto de vista, né? Estamos classificando de acordo com qual critério, ok? E aí, olha só, nós vamos chegar na nossa primeira atividade, tá? Mas essa primeira atividade, ela tá com muita informação, tá? Então vamos prestar bastante atenção no que diz, né, essas informações aqui. Então, o esquema a seguir representa o funcionamento do olfato. Olha que interessante, é um dos sentidos, né? Então, você tem aí algumas numerações, né? 1, 2 e 3. Então, o número 1, o que ele tá, né? O que está acontecendo ali? Então, olha só. Moléculas de cheiro se desprendem da comida e penetram no nariz, certo? 2, olha só, entrou, né? 2, essas moléculas aderem os receptores de nervos olfatórios localizados no fundo da cavidade nasal. Olha aí a localização, certo? E olha o 3. Os nervos olfatórios levam o impulso até a área do cérebro relacionada ao olfato, que interpreta a informação, gera a sensação de cheiro e produz uma resposta motora, que nesse caso é a secreção de saliva pelas glândulas salivares. Tá vendo? Os eventos, né? Localização, como que a gente realmente percebe os aromas? Porque dentro da cavidade, certo, nasal, nós temos essas células, que são células sensitivas, elas têm essa capacidade de perceber, né? Mas quem traduz tudo isso? O cérebro, certo? Aí, o que você vai fazer na atividade? Olha só. Identifique, com base na ilustração, qual é o receptor sensorial para o olfato, assim como a fibra sensitiva, que a gente também fala fibra aferente, né? E onde o cheiro é identificado. Então, você vai localizar. 2. Tem uma imagem curiosa, né? Então, olha como que está descrevendo aí. A simpática imagem a seguir é conhecida como homúnculo sensorial de Penfield. Ela representa as áreas mais sensíveis do nosso corpo, proporcionalmente maiores do que as áreas menos sensíveis. Ou seja, traduzindo tudo isso, né? Quanto maior a representação de determinada estrutura, mais sensível ela é, certo? Então, vai lá. Questãozinha A. Identifique as duas áreas mais sensíveis do nosso corpo. Se quanto maior a representação, mais sensível ela é, tá simples, né? De conseguir identificar quais são essas áreas. Na questãozinha B, ó,
Que tipo de receptores sensoriais você espera encontrar em grande quantidade nas áreas que você identificou no item A, certo? Então, você pode ir lá naquela classificação dos receptores, tá bom? Ver qual classificação que você acha que melhor se encaixa nessas áreas e nomeia. E na C, se fosse feito algo semelhante para um cachorro, aí seria um cachorrúnculo, né? Que áreas você acha que seriam proporcionalmente maiores na representação? Então, você conhece cães e você sabe quais são popularmente aí, né, os sentidos mais apurados dos cães. Aí você já começa a imaginar como que seria o desenho desse cão, tá bom? E aí você diz, quais seriam as áreas corporais desse cão que seriam maiores em relação às outras, tá bom? Ficaria um cão gozadinho, né? Mas imagina aí a situação e descreve nessa estrutura, certo? E aí, olha só, nós vamos entender um pouquinho sobre os olhos, né? E o sentido da visão. Então, nossos olhos, eles são órgãos receptores de luz, certo? Suas células sensoriais estão concentradas numa região mais interna, chamada retina, certo? Nossa visão é binocular. Como assim? Nós enxergamos com os dois olhos, certo? Podemos enxergar só com um olho, sim, mas isso diminui, né, o nosso campo visual e até prejudica a percepção de distância, de profundidade. O ideal é você enxergar com os dois, né? O bulbo do olho, antigamente chamado de globo ocular, tá? Ou simplesmente olho, tá? Fica dentro da órbita ocular. O que é isso? Uma cavidade do nosso crânio, tá? Dentro dessa cavidade, ele se move graças à ação combinada de 6 músculos. Externamente, é possível distinguir algumas estruturas do olho e outras associadas que têm função de proteção. Então, nesse esquema, você tem todas essas partes externas, certo? A não ser a glândula lacrimal, né, que tem um corte, né, para poder evidenciar essa glândula. Mas todas as outras estruturas são externas, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí. Olha, você tem a íris, que é a parte colorida do olho, pupila, que é a abertura por onde a luz entra, certo? As pálpebras, que tem a função aí de proteger, né? De lubrificar esse olho, porque espalha a lágrima, né? Os cílios e a sobrancelha. Cuidado com a maneira de pronunciar, né? Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando de maneira errada, mas olha aí como que se escreve. Sobrancelha. E tanto ela quanto os cílios protegem os olhos, ok? E agora tem uma outra imagem, ainda falando dos olhos, né? Mas da representação interna, certo? Quais são as estruturas internas desse olho, né? Então, você tem a córnea, que é uma estrutura transparente, que ajuda a direcionar os raios de luz para o fundo do olho, depois você vai entender o porquê, certo? Lente, que a gente também chama de cristalino, tem o humor aquoso, humor vítreo, tá bom? Que são substâncias viscosas, né, que ajudam aí a regular a pressão interna do olho e a manter o formato, tá bom, desse olho. Você tem retina, olha só, que é o tecido mais interno do olho sobre o qual a imagem é focalizada. E olha, a retina, ela tem 2 tipos de células, a fotorreceptora, tá? E as células fotorreceptoras são os cones, responsáveis por perceber as cores, tá? E tem os bastonetes, responsáveis por perceber a luminosidade. Então, percebe se está claro ou se está escuro. E olha que importante agora, ligado a toda essa estrutura, temos o nervo óptico, né? Que ele que vai transmitir os impulsos nervosos para a região do cérebro, responsável pela interpretação dos estímulos visuais, certo? Sem esse nervo óptico, não adiantaria de nada ter um olho, certo? Precisa ter a interpretação pelo cérebro do que está sendo visto, certo? E aí, qual o caminho, né, do raio luminoso até formar a imagem, né? Então, olha só, o estímulo luminoso chega à retina conforme os seguintes passos, tá? Vamos lá. Os raios luminosos refletidos pelos objetos atravessam a córnea, certo? Acompanha aí pela imagem.
A córnea é transparente, certo? Esses raios luminosos atravessam a córnea, atravessam o humor aquoso e ultrapassam também a lente, que a gente também chama de cristalino, certo? Essa última, qual? A lente ou cristalino, né? Pode variar sua curvatura graças à ação de pequenos músculos, e aí direcionando os raios luminosos para formar uma imagem focalizada sobre a retina. Se o objeto estiver distante, a lente terá sua curvatura diminuída e ficará mais fina. Se o objeto estiver perto, a lente terá sua curvatura aumentada, parecendo mais grossa. E esse mecanismo de ajuste é chamado de acomodação visual, certo? Então, trajeto do raio luminoso dentro do olho, certo? E temos a diferença: o objeto quando está próximo e o objeto quando está distante. Então, olha só, um exemplo agora na prática, né? Você tem aqui tulipas, né? Que são flores, aí você tem um campo de tulipas. Então, olha, por meio de pequenos músculos, a lente ou cristalino se ajusta para focalizar os objetos. Então, na imagem A, para focalizar um objeto mais próximo, né? Que são essas tulipas, a curvatura da lente aumenta. Já em B, a curvatura da lente diminui para focalizar um objeto distante. E nesse caso está focalizando o quê? O moinho, certo? Não são mais as flores que estão em evidência. O olho ele está focalizando o moinho, tá bom? Então, ó, depois de atravessar o humor vítreo, os raios luminosos formam uma imagem focalizada sobre a retina, gerando impulsos nervosos que são levados ao cérebro pelo nervo óptico. No cérebro, esses impulsos são interpretados como uma sensação visual. E o que é uma sensação visual? É a imagem, certo? Agora, teve essa informação, né? E você está tendo alguma dificuldade para enxergar? Você acha que está tudo embaçado? Embora a imagem B, as tulipas estão embaçadas mesmo, viu? O moinho é que está focalizado. Mas se o restante, né, das imagens estão embaçadas, conversa com o seu responsável, né? E faz uma visitinha ao oftalmo, porque é importante. Quanto antes você começa a cuidar da saúde dos seus olhos, né? Você tem correções melhores, tá? E evita, assim, o agravamento, tá bom? Agora a gente vai para outro dos nossos sentidos. Olha, as orelhas e suas funções. Só que toma cuidado, tá? Porque durante muito tempo a gente chamou a nossa orelha de ouvido, tá? Expressão que ainda é usada, mas isso mudou no meio científico, tá bom? Por quê? Porque a orelha não está apenas relacionada à audição, mas também ao equilíbrio e à postura do nosso corpo. Aí você pode estar assim, professora, eu falava que o de fora era a orelha e o de dentro era o ouvido, né? Então, é justamente isso que mudou. Agora, tudo é orelha, tá bom? Olha aí no esquema. Orelha externa, essa, certo? Que muitas vezes no seu aniversário a gente vai lá e dá um puxão. Orelha média e lá dentro, orelha interna. Então, a gente não fala mais ouvido, tá bom? Nós falamos tudo agora como orelha, certo? E, na verdade, orelhas, né? Além de ser dividida em externa, média e interna, tem a direita e tem a esquerda, certo? Agora, a orelha não está só relacionada à audição, beleza? É isso que eu preciso que vocês entendam bem. A orelha também está associada, está relacionada ao equilíbrio e à postura do nosso corpo. Então, ó, o que entendemos por ouvir um som pode ser definido como a percepção de vibrações do ar. Isso é feito por mecanorreceptores que se encontram na orelha interna, mergulhados em um líquido. Então, olha só quantas partes, quantas áreas, né? Então, você tem aí pavilhão auricular, certo? Que funciona como uma concha acústica, direcionando o som para o meato acústico interno. Opa, vamos descer agora. Olha lá embaixo, meato acústico externo. É um tubo que conduz o som até a membrana timpânica, localizada na orelha média, certo? Nessa estrutura tem pelos,
tem glândulas sebáceas que produzem o cerúmen, que dificultam a entrada de objetos estranhos e o crescimento aí de alguns micro-organismos, tá bom? Mas aí, olha só, ele conduz o som até a membrana timpânica. Olha do lado, membrana timpânica. É uma membrana fina, elástica e esticada, como o couro de um tambor. Transmite a vibração do som para os ossículos. Opa, vamos para os ossículos então. Os três menores os três menores ossos do nosso corpo recebem os nomes de, você já deve saber, né? Martelo, bigorna e estribo. Eles amplificam ou reduzem, quando o som é muito alto, as vibrações transmitidas pela membrana timpânica, transmitindo o som para a janela do vestíbulo, que está dentro da membrana da orelha interna, tá? E aí ele protege a membrana interna. Então, olha quantas estruturas, partes são importantes para que o som chegue até onde? Até o nervo auditivo. Olha só, nervo auditivo precisa estar ali para quê? Para conduzir até o cérebro os impulsos nervosos produzidos pelas células, certo? Então, são muitas estruturas, né? E, de novo, a orelha não está só relacionada a escutar simplesmente, tá bom? Mas o equilíbrio e a postura corporal está relacionado a isso, certo? Então, o que vai acontecer agora? Você tem mais algumas atividades para resolver sobre este módulo, tá bom? Tem a atividade de número 2, que está na página 374, certo? E você tem duas situações aí e você vai relacionar, certo? Essas duas situações. Você tem testes, tá bom? Que estão na página 377 e a tarefinha de casa também na página 377. Na tarefinha de casa, vai ser necessário você fazer algumas pesquisas, tá bom? E aí, são pesquisas sobre os sentidos, né? Mas dos diferentes seres vivos. Então, é para você obter um pouquinho mais de conhecimento, que nem a gente falou um pouquinho ali sobre o cão, né? Quais os órgãos do sentido que ele tem, que é mais apurado. E nessa pesquisa você vai descobrir sobre o morcego, tá? Sobre o tubarão-martelo e sobre as mariposas, tá bom? Faça essa pesquisa que é bem legal. Agora, eu acabei pulando com vocês a página 375, tá bom? Por quê? Porque é uma atividade onde nós precisaríamos de novo estar reunidos, discutindo, né? E fazendo a atividade prática. Então, na nossa aula online, eu vou conversar com vocês sobre essa atividade e vamos, de uma outra maneira, conseguir desvendar, né? E responder as questões que estão aqui, tá bom? Então, até a próxima aula, até a nossa aula online, onde eu farei todas as correções com vocês, tá bom? Até mais, pessoal!